Boa tarde, queridos amigos do Allan Kardec Spirit Society of Massachusetts. É com grande carinho que nós nos encontramos aqui, reunidos nesse final de tarde, mais uma vez, para fazermos a nossa reflexão semanal juntos. E hoje, antes de nós começarmos, nós só gostaríamos de dar alguns recados rápidos para aqueles que têm acompanhado os nossos trabalhos online e aquelas pessoas também que estão esperando, né, pela volta das nossas atividades no Centro Espírita. Por enquanto, nós decidimos que nós vamos manter o centro fechado por questões de segurança, por uma série de razões, determinações do governo do estado. Nós achamos que agora, nesse momento, seria mais prudente nós continuarmos com a casa fechada. No entanto, nós estamos com uma série de atividades online, incluindo as reflexões semanais, às quartas-feiras à noite. Temos alguns convidados especiais também, que estarão conversando conosco e falando de outros estados, até mesmo do Brasil. Então, esses convidados vão estar fazendo palestras aos sábados, em datas que nós vamos anunciar no nosso website. E nós também temos as aulas do estudo sistematizado da doutrina espírita, às quintas-feiras e aos sábados de manhã. E também a venda de livros online. Então, uma série de oportunidades para aqueles que querem continuar aprendendo, se informando, refletindo à luz da doutrina espírita. Mas, na noite de hoje, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, contando com a presença dos amigos espirituais, da equipe de Eurípides Barçanufo, o mentor da nossa casa espírita, para que nós possamos, mais uma vez, ler uma passagem e refletir a respeito dos ensinamentos trazidos pelo Espírito. Nós contamos hoje com a presença do nosso amigo Flávio Zanetti, e antes de começar, então, vamos fazer uma breve oração, rogando aos Espíritos de luz, aos nossos mentores, que estejam conosco nesses instantes, abrindo os nossos corações, para que os ensinamentos que aqui chegarem possam encontrar um solo fértil, onde essas sementinhas possam ser plantadas. Que já possamos encontrar dentro de nós todo o amor, toda a bondade, todo o sacrifício necessários para fazermos essas pequenas sementinhas germinarem, gerarem frutos, que serão traduzidos através de ações no amor, visando não só o nosso bem espiritual e moral, mas também daqueles nossos irmãos que se encontram conosco. Nós rogamos assim o teu auxílio, querido Mestre Jesus, para que possamos ter momentos felizes de reflexão e que possamos ser abençoados por todos aqueles amigos espirituais que se encontram conosco nesses instantes. Que assim seja. Nós vamos então passar a palavra para nosso amigo Flávio. Obrigado, Cris. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. É com muita alegria novamente que aqui nos encontramos para compartilhar alguns pequenos, breves ensinamentos sobre o Evangelho de Jesus, né? Aquele que realmente dividiu a humanidade. Neste dia, nós temos o tema que vem do livro Fonte Viva, o capítulo 18º, e o título é Não Somente. Jesus nos diz, segundo Marcos, capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão vive o homem. Eu vou repetir. Nem só de pão vive o homem. Quando nós olhamos primeiramente para esta passagem evangélica, né, que Mateus devidamente documenta, a ocasião em que Jesus adverte os discípulos, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, aquilo material
sim, é importante, mas aquilo que vem, que procede de Deus, né? Aqui figurativamente falando, procede da boca de Deus, é o que realmente é o mais importante. Vemos então o nosso mensageiro da paz, onde ele traz essa importância, óbvio, do alimento do corpo, mas com certeza ele não perde a oportunidade para ressaltar a essencialidade da nutrição da alma, de nós, né? O alimento para nós, todos que somos espíritos. Vamos então olhar o que Emmanuel nos traz como seus comentários e ensinamentos, através da passagem de Jesus. Ele começa dizendo assim, né? Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortalecem a alma. Quando nós olhamos para o agasalho, o que será que ele nos oferece? Será que ele oferece proteção do frio? Será que ele oferece um abrigo, um amparo? Com certeza, né? Então aqui olhamos que é óbvio que é importante nos protegermos, ou protegermos nosso corpo, mas o principal mesmo é protegermos de todos os males que poderiam nos acontecer, poderão nos acontecer, como aprendemos na oração do Pai Nosso. Nesse caso, nós devemos realmente fortalecer nossas almas e construir pilares muito fortes que poderão nos sustentar a essa caminhada, né? Que todos nós alcançaremos esse homem ou esse ser humano de bem que aprendemos com o Espiritismo. A proteção, o abrigo é importante, mas o alicerce, o fundamento que nos traz, que nos convida, que nos abre as portas para essa caminhada, para que nós que seguimos o Evangelho, isso é que é de devido valor. E esse, né, o Evangelho, com a sua exemplificação, com todo o carinho, a dedicação que Jesus nos pede, é que realmente nos fará nos transformar entre homens de bem, ou pessoas de bem, como aprendemos no Evangelho. Né? Emmanuel continua, não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Aqui vemos que é óbvio que a boa aparência física é importante. Né? É importante não confundirmos humildade, né, com mal vestir. Né? Quando olhamos, por exemplo, para figuras como Chico Xavier, como Divaldo Franco, eles se apresentam muito bem vestidos, sem nenhuma exuberância, sem nenhuma algo assim muito, né, mas sim muito bem vestidos. Ou seja, que a nossa motivação não deve ser somente da máscara fisionômica, mas da nobreza dos sentimentos. Cuidar do corpo é tarefa importante, claro que é. Mas o mais importante ainda é cuidarmos da alma, como nos convida e mostra Jesus. Emmanuel então continua. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, né, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Aqui novamente Emmanuel nos faz um alerta para os cuidados excessivos com o nosso corpo. Aí olhamos, o que seria o corpo então? A doutrina espírita nos mostra que o corpo é esse instrumento ou ferramenta que nos auxilia nós espíritos a podermos cumprir nossas tarefas e a realmente alcançarmos o progresso que todos nós queremos ou almejamos. Emmanuel continua, não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. E por falar em defeitos, meus amigos, quantos que ainda temos, não é verdade? Né? Basta olharmos no espelho, vemos coisas que não gostamos, comportamentos que ainda temos, né? Fala, puxa, mas eu não gostaria de fazer isso, acabei fazendo, falei demais, falei de menos, não fiz aquilo outro, né? Esse deve ser o nosso trabalho constante. Realmente de polir as arestas, de olharmos, como o Santo Agostinho nos convida, diariamente, e fazermos um retrocesso, né? Uma partida, olharmos para o dia a dia e pensarmos, será que eu poderia fazer alguma coisa melhor? Será que eu conseguia realmente falar diferente, ou ajudar mais, ou ser menos egoísta, menos orgulhoso, mais caridoso, amar mais? Esse é o convite que Emmanuel também faz. Porque se realmente praticarmos e trabalharmos o nosso orgulho e no nosso egoísmo, tudo mais nos será dado, conforme nos informa o Nazareno. Né? Aí o benfeitor continua. Não só o domicílio confortável para a vida física,
mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado, respeitável. Uau, né? Quando lemos para esse parágrafo, óbvio que é importante ter um lar quentinho no frio, aqui no frio de Boston, né? Ou sermos gratos a William Carrier, né? Por ter inventado o ar-condicionado. Eu que passo muito calor, adoro, eu sempre oro para William Carrier por ter inventado o ar-condicionado. Mas, enfim, o que aprendemos aqui, meus amigos, é que não devemos focar 100% de nossos recursos com a simples construção ou manutenção dos nossos lares físicos, mas sim solidificar nossas construções espirituais. Como assim, Flávio? Né? Construção espiritual? Será que eu vou construir uma casa no mundo espiritual? Não, isso é figurativo. Né? Construiremos nossos bens espirituais através da prática da caridade, do amor ao próximo, do auxílio àqueles que tanto necessitam. Né? Isso vamos construindo alicerces muito fortes que nos deixarão construir obras ainda maiores no futuro. Quando olhamos, por exemplo, para pessoas, não, figuras como Chico Xavier, como Irmão Dulce, Gandhi, Divaldo Franco e tantos outros, né, que realmente trouxeram exemplos maravilhosos para a humanidade, um fator que podemos ter certeza é de que eles não começaram suas obras espirituais nessa presente ou última encarnação. Esse trabalho já foi iniciado muito antes ainda. Então, o convite para nós aqui é continuarmos trabalhando, continuarmos edificando, construindo, fortalecendo nosso alicerce, para que lá na frente conseguiremos construir nossa casa, né, os nossos trabalhos ainda maiores. Aí o imortal continua. Não apenas os títulos honrosos, que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva, que enriquecem a consciência eterna. Aqui Emmanuel está se referindo aos títulos que ganhamos nessa encarnação. Né? Títulos acadêmicos, títulos profissionais, né? O que fazemos, né? Aquilo que nos exemplifica, aquilo que nos, né, identifica. Obviamente que esses são importantes e honrosos. Óbvio que sim. Né? Temos que dar o valor deles, para eles. Claro que sim. Mas nunca nos esquecer, e esse é o convite maior que Emmanuel nos fala, né? Nunca nos esquecer de amealhar ou de conseguir, né, de arrecadar os títulos mais singelos, aqueles que não aparecem muito, aqueles que nos impulsionam para o futuro e nos enriquecem a consciência cósmica e eterna. Mas o que serão esses títulos, então? É todo o bem que nós fizermos para aqueles que sofrem. É tudo aquilo que nós realmente fizermos para aliviar as dores, né, do próximo. É todas as vezes que estendemos as mãos para aqueles que passam por dificuldades. E assim por dizer, né? São títulos, né? São reconhecimentos que realmente teremos ao acordarmos, ao despertarmos no mundo espiritual. Continuando então, não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Muitas vezes pensamos que conseguimos ver tudo. Mas será que é possível mesmo? Será que os olhos físicos conseguem enxergar tudo? Não. O benfeitor espiritual aqui nos adverte que, embora tenhamos esses olhos físicos, alguns, né, que são de óculos, enfim, precisamos abrir realmente os olhos espirituais. Né, uma figura, né, falando figurativamente aqui. Para realmente nos atermos ao que é importante, que são as coisas do Espírito. Né? Aquilo que nos, né, atribui ao Espírito. Como Jesus dizia, amealhemos tesouros espirituais, onde nem a traça e nem os ladrões conseguirão roubar. Todo bem, a caridade, né? O auxílio, o consolo, né? Aquilo que nós realmente fazemos e temos um impacto na vida do próximo, pois ele mesmo já nos dizia que nós somos a luz do mundo. Se não me engano é Mateus capítulo 5, versículo 14. Quando olhamos para isso, nós conseguimos ver o que Emmanuel continua, dizendo que não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Aqui vemos que a estética é importante. Com certeza temos que tomar cuidado com a estética, né? Nosso corpo e assim por diante. Porém, as atividades com maior importância são aquelas que nos trarão exemplos vívidos para fazermos a diferença na vida do próximo, né? A sermos úteis, né? Uma ocupação útil para o próximo. Atividades essas
que somos convidados diariamente, meus amigos, né, a colaborar. E não olhemos aqui para, eu preciso criar um... Não, pelo contrário. Muitas vezes são um sorriso, um bom dia, né? Usamos a analogia de abrir a porta, quando alguém vem correndo, entrar num lugar que está passando frio, do lado de fora. São tantos esses exemplos, singelos, simples, que somos convidados diariamente a colaborar com o Criador, a fazermos nossas vidas, né, um pouco mais úteis para aqueles que convivem conosco. Aí Emmanuel continua, não apenas flores, mas também frutos. Quando nós olhamos para as flores, nós realmente vemos que elas embelezam nossos jardins, né? Nossos lares. João de Ângeles nos mostra que elas são a assinatura de Deus. Mas somente com elas, sem frutos, ficaria muito mais difícil viver, não é verdade? Então, frutos esses que vêm de onde? Do nosso trabalho árduo, da nossa dedicação, de tudo aquilo que alcançamos como recompensa depois das nossas tarefas diárias, né? Do bem que fazemos, do auxílio, do amparo, como dissemos aqui anteriormente. Aí ele continua, não somente este ensino continuado, mas igualmente a demonstração ativa. Eu costumo dizer que não há como se ter educação ou ensino demais. Sempre dá para estudar um pouco mais, aprender, por exemplo, uma nova profissão, uma nova arte, por que não um novo idioma, né? A gente sabe disso. É maravilhoso estudar, poder aprender, ter acesso ao conhecimento, à informação. Mas lembrando, e fazendo aqui uma conexão com Paulo, onde nos dizia que a fé sem obras ela é morta, também podemos conectar em que o ensino por si próprio perde valor se não colocarmos ele em prática. A gente já sabe que se a gente aprender alguma coisa, né, uma atividade nova e não colocar em prática, a gente esquece lá na frente. Então é importantíssimo, né, darmos continuidade a esse ensino com a demonstração ativa e, se possível, diária, né? Aí o Emmanuel continua, não só teoria excelente, mas também prática santificante. Da mesma maneira que o parágrafo anterior, o querido Emmanuel nos implora para colocarmos em prática, para trabalharmos naquilo que nos santifica. Peraí, Flávio, santifica? Será que vamos ser santos amanhã? A ideia do santifica é que nos diferencia, aquilo que nos coloca como, né, um passo mais perto de Deus, um passo mais próximo desse homem de bem, que nos remete aos valores espirituais. Aliás, essa é a definição da palavra santificado, né, que é diferenciado, vamos dizer assim. Aí ele continua, não apenas nós, mas igualmente os outros. Óbvio que não precisa ser diferente. Um convite para olharmos por próximo, sem esquecermos algumas vezes de nós mesmos, né? Olhamos para fora e vemos tantas chagas, tanto sofrimento, tantas dificuldades no dia de hoje, e aprendemos com o Espiritismo porque elas existem. Claro que aprendemos. Há um significado, há um porquê daquilo tudo. Mas não nos deixemos de lado que nem por isso temos um compromisso para olhar para aqueles que necessitam, para aqueles que sofrem, e muitas vezes, se tivermos condições de estender a mão, se tivermos condições de dar uma palavra amiga, se tivermos condições de trazermos um conforto, um consolo. Às vezes, meus amigos, um telefonema que seja faz com que a pessoa mude de ares. Podemos evitar muitas vezes um suicídio, algo muito pior pela frente, né? Podemos realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E nos é pedido muito, né? Muitas vezes algo simples, né? Algo muito corriqueiro que deixamos de lado com o correr do dia a dia, com a vida e assim por diante. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. De novo, quando o mestre Galileu nos disse isso, ele queria se referir à importância que devemos dar aos afazeres espirituais. A nossa vida como espíritos imortais que somos. E que devemos prestar mais atenção a esse pequeno, grande detalhe, né? Do que realmente só a vida física, só algo, as coisas materiais e assim por diante. Então Emmanuel encerra nos dizendo, bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação
e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Ou seja, nós todos somos espíritos imortais. Aprendemos com o Espiritismo que esta aqui é uma das nossas encarnações, mas não a única, né? Tudo na nossa vida material é importante. É claro que é, né? Nós precisamos ater realmente para os nossos compromissos que muitas vezes nós fechamos lá no mundo espiritual, como maridos, esposos, filhos, pais, irmãos, chefes, empregados, etc. E que o convite mais laborioso que nos espera é aquele que abre nossas mentes para o que realmente é importante em nossas vidas. Eu ainda diria que nesses momentos de quarentena, de isolamento físico, quantos estão sedentos em poder abraçar seus amigos, seus parentes, não é verdade? Pessoas amadas. Quantos de nós conseguimos olhar para a vida e dar um pouco mais de valor a essas coisas tão simples, mas que por um motivo ou outro deixamos de lado no passado, né? Por um motivo ou outro esse valor, né? Nós tínhamos de abundância e hoje não temos nada. E opa, peraí, mas sinto falta, eu quero ter mais, né? Queria ter mais. Então eu acredito, meus irmãos, que acredito, na verdade, o que nos mostra o Espiritismo é que o futuro, nosso futuro só depende de nós, né? Porém, o convite que nos é dado é que saiamos da nossa zona de conforto, que estendamos as mãos para aqueles que sofrem, que estão tristes, que estão sozinhos. Conforme dizíamos antes, ainda há tanto sofrimento e tanto trabalho pela frente nos aguardando, que precisamos realmente nos ater ao que é mais importante em nossas vidas. Óbvio que o pão diário é importante, mas nem só de pão vive o homem, mas sim de amor, porque é ele a solução para os nossos problemas. E esse amor em ação, que é a caridade, que é o auxílio, né, que nos fará realmente darmos o próximo passo, alcançarmos um pouco mais, chegarmos um pouco mais próximos de Deus, do nosso Criador incriado. Esperamos que essas palavras, essa pequena reflexão, seja de grande valia aos amigos queridos. Oremos pedindo a Jesus para que ele realmente seja a nossa maior inspiração sempre. Muito obrigado. De volta para você, Cris. Que assim seja, Fábio. Muito obrigada. Lindo ensinamento de Emmanuel, né? Nos fazendo sempre refletir realmente sobre essa necessidade que nós temos de viver no mundo, que é uma necessidade, sem viver para o mundo, né? Então que a gente realmente possa usar aqui todas as oportunidades que nós recebemos para fazer esse processo de crescimento espiritual, moral mesmo, que é para nós o mais importante nessa nossa jornada. Nós te agradecemos, Flávio, pelo tempo, pela dedicação no preparo desse estudo. E gostaríamos, antes de nos despedirmos, então, mais uma vez, de elevarmos os nossos pensamentos aos queridos amigos espirituais, agradecendo novamente pela proteção, pelos ensinos, pelos cuidados incessantes conosco. E vamos rogando ao nosso Pai querido, ao nosso Mestre, Irmão Jesus de todas as horas, que possamos ter mais uma semana onde os nossos caminhos possam ser iluminados pelos conhecimentos que já recebemos, que as nossas consciências nos conduzam e que possamos agir sempre de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que possamos ter uma semana produtiva, que os bons espíritos nos abençoem e abençoem todos aqueles que estão ao nosso lado. E se podemos ainda, querido Pai, te rogamos por todos aqueles que têm lutado incansavelmente para a cura do nosso planeta. Que cada um de nós possa fazer a sua parte, mantendo os cuidados, seguindo as recomendações, mas que acima de tudo possamos fazer esse trabalho de aprimoramento e crescimento moral de que nos falou a lição de hoje. Nós nos despedimos, querido Jesus, na tua paz.
Queridos companheiros, nós desejamos uma feliz semana para todos e que possamos em breve nos encontrar de novo aqui ou, quem sabe, num futuro próximo lá na nossa casa espírita, mas que nós possamos, pelo menos por aqui, continuar nos vendo sempre. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Tchau, tchau para todos.